Botafogo 1, Santos 0. E o resultado poderia ter sido outro se Neymar não tivesse sido expulso. Não tem como a gente não falar desse resultado adverso sem citar a influência que teve a saída do Neymar por conta da expulsão aos 30 minutos do segundo tempo. Mas, até a gente chegar a essa parte do Neymar, só para a gente ir na ordem cronológica de tudo que aconteceu nesse jogo do Santos contra o Botafogo, primeiro eu quero começar pela escalação. Escalação, tivemos uma mudança, e aí eu quero elogiar o Kleber Xavier, que teve coragem, finalmente, apesar de pouco tarde, né, porque demorou para fazer mudança de questão tática do time, mas mudou. Que ele não joga com nenhum homem de referência, nem Tiquinho Soares e nem David Washington. Ele avançou mais o Neymar, Roleiser também, que estava bem próximo ali do Neymar na primeira etapa, principalmente. Então, tivemos um posicionamento do meio para frente diferente nesse time do Santos. O Escobar jogou na lateral direita e quero já falar aqui, tá? Para mim, jogou bem. Para um primeiro jogo, para um primeiro teste, me surpreendeu de forma positiva. Não sei se vai seguir assim para a partida contra o Fortaleza, mas para esse jogo contra o Botafogo, gostei. Basso, também justiça seja feita aqui, acho que fez uma partida bem interessante. Não acho que foi mal o João Basso, acho que fez uma partida bem decente e tem que ser justa, né? Quando o jogador vai mal, eu critico, quando vai bem, a gente tem que elogiar. Gostei, mais uma partidaça de Zé Rafael, para mim foi muito bem esse meio-campo do Santos. Impressionante a recuperação que ele teve de ritmo mesmo de jogo, porque eu imaginava que demoraria um pouco mais. Eu sinceramente, estava contando com o Zé Rafael pro segundo semestre, para jogar em alto nível, mas vem me surpreendendo de forma bem positiva. O Souza, para mim, não subiu tanto como em outros jogos, mas gostei da partida do Souza. Roleiser, para mim, é impressionante que ele corre em campo, e por isso que ele sempre é substituído, porque ele se dedica ali ao máximo, né, corre bastante e acaba saindo por conta de cansaço. Barrial, para mim, também jogou muita bola. Enfim, por que eu tô falando desses jogadores? Porque hoje foi um Santos que teve um comportamento muito interessante no primeiro tempo e no segundo tempo até os 30 minutos da segunda etapa. O Neymar, que a gente vai falar daqui a pouco do Neymar da questão da expulsão, o Neymar também, o posicionamento dele mais próximo da área, jogando ali junto com o Roleiser, ele facilitava as jogadas, enxergava os companheiros, teve oportunidade de fazer gol, dava assistência. Então, Neymar também teve uma partida interessante no primeiro tempo. No segundo tempo, senti que ele acabou fisicamente se desgastando. Inclusive, até acho que o Kleber Xavier poderia ter tirado o Neymar antes, para que tivesse um jogador com mais fôlego do que o Neymar, e, consequentemente, também o Neymar não teria sido expulso. Né? Mas o se no futebol, infelizmente, não existe. E aí, falando agora sobre a questão do Neymar, ele acaba sendo esse personagem, esse vilão nesse jogo do Santos, porque de fato a minha sensação era de que o gol do Santos estava para acontecer a qualquer momento, porque não foi como um brasão se matou em campo de fazer defesas porque o Botafogo estava nos amassando, não. O Botafogo ele começa a criar mais oportunidades justamente depois que o Neymar ele é expulso. Porque era um Botafogo que, ao meu ver, estava satisfeito com o resultado de empate. Então, ó, vamos administrando aqui, porque o empate tá bom. O Botafogo estava com alguns desfalques importantes, né? Só que o que acontece? O Neymar já tinha um amarelo, primeiro tempo ele acabou dando, né, um chute ali no Jair, e para mim corretamente, tá? O Neymar ele reclama bastante desse cartão amarelo, inclusive o Neymar já se pronunciou nos stories, depois eu quero ler aqui para vocês. O Neymar ele reclama muito desse cartão amarelo, mas para mim, sinceramente, foi justo esse cartão amarelo, eu não discuto. E depois a expulsão vem, que ele vem um cruzamento, o Neymar não ia conseguir cabecear, ele coloca a mão. Mas não é que a mão bateu sem querer na bola. Não, ele faz o gesto, né, do braço em direção à bola para que o gol acontecesse. Em época de VAR, foi juvenil, Neymar. E prejudicou muito o Santos. Eu sempre falo aqui da importância que o Neymar tem quando ele está em campo,
Mas hoje o Neymar foi muito mal. O comportamento do Neymar, né, no balanço final, assim, foi muito mal. Não dá para um jogador experiente como ele ser expulso dessa forma infantil. Uma derrota que pode custar muito caro para o Santos no Campeonato Brasileiro. Mas aí, voltando, Neymar ele é expulso de forma correta, não tenho nem o que reclamar da expulsão do Neymar. Não tenho o que reclamar. E aí o Santos com um jogador a menos, mas não é só questão numérica de um jogador a menos, é questão emocional, que vai embora. Que vai embora. A Vila Belmiro fica um completo silêncio. Todo mundo perplexo do que estava acontecendo. E o Botafogo fala, pô, dá pra ganhar, pô. Os caras perderam o Neymar, vamos pra cima. E aí o Arthur, jogador do Botafogo, ele tenta, acho que ele tentou um cruzamento, né? Não sei se ele tentou direção, acho que ele tentou um cruzamento, a bola acaba quicando no gramado e o Gabriel Brazão não consegue chegar na bola, gol do Botafogo. Então, assim, é muito claro para mim que existe o Santos antes e depois dessa expulsão. Se o Santos tivesse empatado com o Botafogo, eu ia exaltar aqui os jogadores do Santos, as boas atuações, lamentar que o Santos não venceu. Se tivesse vencido, eu ia falar que foi muito bem merecido. E me arrisco a dizer, até os 30 minutos do segundo tempo, quero deixar isso bem claro, era a melhor partida do Santos no Campeonato Brasileiro. Porque era um Santos que estava muito bem na partida. Os jogadores do Santos, bem. Até jogadores que às vezes a gente critica, estavam com um comportamento positivo. O Brazão não era tanto destaque. E isso também é um sinal que o Santos estava bem. Porque quando só dá Brazão, porque alguma coisa está errada. Então, assim, complicado. O Santista foi do céu ao inferno desse jogo. Céu, porque era um Santos que estava jogando bem, mudanças do Kleber Xavier surtindo efeito. E o inferno depois da expulsão. E o Neymar se pronunciou nos stories. Ele fez 2 stories, né, na verdade, que ele publicou o seguinte: o desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também torcedores. Eu errei, me perdoem. Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos. O time está de parabéns pelo jogo de hoje. Esses 3 pontos pode colocar na minha conta. Concordo plenamente com o que o Neymar falou aqui, tá? Se ele não tivesse sido expulso, o Santos tinha muito a oportunidade de conseguir esses 3 pontos contra o Botafogo. E é na conta dele mesmo. Então eu assino embaixo esse story do Neymar. Aí o segundo story do Neymar, aí eu já discordo, tá? Que ele fala o seguinte: observação. Segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro o juiz está de sacanagem. Fiz uma falta e já toma um amarelo. Como tem juiz ruim, hein? PQP. É só a minha opinião, por favor, não me punam mais. Eu discordo que para mim foi uma falta, que ele chega até um pouco acima do tom, em cima do Jair. Eu Nájila, tá? Não sei se vocês discordam de mim, concordam com o Neymar, mas me falem aí nos comentários, mas eu achei que foi justa a falta, tá? Não achei o árbitro bom, errou em vários lances. Teve uma falta, aliás, que para mim não foi falta, mas ele deu falta, do Escobar em cima do jogador do Botafogo, para mim não foi absolutamente nada. Aí depois o Roleiser faz a falta no cara do Botafogo, ele não dá a falta. Então assim, era um juiz que estava muito perdido. Mas nesses 2 lances específicos do Neymar, eu confesso que não vi erros. Vi erros da arbitragem em outros lances, tá? Mas nesses específicos, para mim, não errou. Então, é isso. Vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos em relação ao Santos e ao Neymar. Ao Santos é para ver como que esse time vai se comportar contra o Fortaleza sem Neymar. E o Santos a gente poderia estar aqui também falando de um Santos fora da zona de rebaixamento, tá? Perdeu uma excelente oportunidade. Vários jogos que aconteceram já na rodada ajudaram o Santos. Foram positivos pra gente. Então, se o Santos tivesse vencido, o Santos estava numa situação bem da hora. Bem da hora não, né? Bem mais tranquila, bem mais tranquila. Mas assim, cara, eu tô muito assim... Nossa Senhora, não tenho nem palavras. Não tenho nem palavras. É um misto de sentimentos, sabe? É um misto de sentimentos porque, assim, era muito possível a gente conquistar esses 3 pontos que eram extremamente importantes pra gente nessa luta contra rebaixamento. E o time jogou bem.
Então, assim, uma parte que é exaltar que o time jogou bem e outra parte furiosa porque o Neymar fez essa infantilidade de ser expulso e acabou prejudicando o time do Santos. E aí, as cenas dos próximos capítulos eu também me falo sobre o Neymar. Vai renovar com o Santos? Porque se não for renovar com o Santos, a mancha que ele vai deixar com essa saída vai ser maior do que a gente já comentava antes, né? Dele não renovar com o Santos, sair com o time na zona de rebaixamento. Agora ele participou diretamente de uma derrota do Santos, com a expulsão. Eu espero que ele renove com o Santos, tá? Espero que renove do Santos. E aqui está falando uma pessoa que adora o Neymar, é muito grata ao Neymar por tudo que ele trouxe ao Santos, né? Desde a primeira passagem, principalmente. Mas a gente também tem que apontar quando as coisas não funcionam. E hoje o Neymar foi muito mal. Hoje o Neymar foi muito mal. Espero que repense muita coisa aí, principalmente essa questão da permanência dele no Santos. Acho que mais do que nunca agora ele tem que dar uma resposta positiva pro torcedor do Santos, que tá bem chateado com ele depois desse resultado contra o Botafogo, e com razão, tá? E com razão. A gente também não pode, só porque é o Neymar, achar que foi bacana o que aconteceu hoje contra o Botafogo. Não foi, não foi. Se fosse o Guilherme, a gente tava espumando aqui. Se fosse o Léo Godoy que fizesse uma coisa dessa, o João Basso, qualquer outro jogador, então também a gente tem que cobrar essa maturidade em alguns momentos. E o Neymar sabia que se ele coloca a mão na bola, ele é expulso. Ele não começou ontem no futebol. Então, é isso. Torcer para que a gente contra o Fortaleza repita a boa atuação que a gente fez contra o Botafogo, consiga esses 3 pontos fora de casa, porque agora é o famoso jogo de 6 pontos, né, contra o Fortaleza, mesmo sem o Neymar. E torcer para que, apesar do que o Neymar fez hoje, que ele renove com o Santos, porque, voltando para o que aconteceu no primeiro tempo, é um Santos que com o Neymar é diferenciado. Ele enxerga coisas que outros jogadores não enxergam. E até mesmo esse posicionamento que o Kleber Xavier colocou, ele um pouco mais avançado, né, mais próximo à área, foi um posicionamento que muito me agradou. Espero ver mais assim, né? Para isso, vai ter que renovar com o Santos. Mas me fala aí nos comentários o que você achou dessa partida e a gente se vê em breve em um próximo vídeo para falar mais sobre Santos. Um grande abraço, tchau, tchau.